João capítulo 18, foi isso que eu disse? 18, verso 28. Tem título aí na sua Bíblia? João capítulo 18, verso 28. Hoje você vai participar bastante da ministração. Tem título aí? Jesus diante de Pilatos, ou Jesus perante Pilatos. Vamos ao texto, João capítulo 18, verso 28. Diz assim: em seguida os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, nós não o teríamos entregado a ti. E julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não é lícito matar pessoa alguma. Gente mentirosa, hein? Lembra que eles queriam fazer com aquela mulher adúltera, quando eles traem ela para Jesus? O que eles queriam fazer? Apedrejá-la. Então, mas eles não poderiam crucificar Jesus, porque só o Império Romano tinha esse poder. Então é disso que eles estão falando ali, mas tem uma mentirinha inserida, né? Então, verso 32, para que se cumprisse a palavra de Jesus, que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Verso 33, tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: é você quem está dizendo isso? Tu dizes isto de ti mesmo, ou disseram-te os outros de mim? Pilatos respondeu: porventura eu sou judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. O que é que você fez? Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo, tu és rei. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, tornou-se a ter com os judeus: não acho nele nenhum crime. Qual foi a pergunta que Jesus fez qual foi a pergunta que Pilatos faz para Jesus? Ele pergunta assim: que é a verdade? O tema da mensagem dessa manhã é semeando para a eternidade. E eu quero começar essa ministração fazendo a mesma pergunta que Pilatos fez a Jesus para você. O que é a verdade? Se alguém parasse você na rua, se alguém interrogasse você em um tribunal, se hoje nós tivéssemos o início do fim de uma era e o governo do anticristo se implantasse aqui e a sua fé fosse questionada com alguém te perguntando: o que é a verdade? Em uma frase ou em poucas palavras, o que você diria? Fica de pé no seu lugar aí e vamos fazer uns grupos de 3 a 4 pessoas para que você responda em uma frase ou em poucas palavras. O que é a verdade? Faça isso. Fique aí de pé no seu lugar. Vamos se reunir em grupos pequenos de 3 a 4 pessoas e cada um de vocês vai falar em uma frase ou em poucas palavras, vai responder a pergunta que Pilatos fez para Jesus. O que é a verdade? Ó, presta atenção. É uma frase ou pouquinhas palavras. Não é para você pregar. Tá bom, querido? Então vamos lá.
essa pergunta de Pilatos ela é muito pertinente. Então, quando ele pergunta o que é a verdade, ele queria saber realmente. Muitas pessoas querem realmente saber o que é a verdade, mas a grande maioria delas não estão dispostas a ouvir. Muitos querem saber, mas poucas estão dispostas a ouvir. E outras poucas aptas a seguir. Existem várias formas de nós respondermos essa pergunta, mas uma coisa é certa: todas elas devem convergir a uma pessoa, e o seu nome é Yeshua. O seu nome é Yahvé. Seu nome é Yud-He Vad-He, o Eu Sou, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nessa manhã de ceia, onde nós vamos sentar à mesa do Mestre para relembrar a sua vinda e anunciar a sua volta, porque como bem disse aqui o nosso querido Rafael no tempo de oração inicial, Jesus Cristo voltará. Isso faz parte do slogan da Igreja do Galileu, ele voltará. Então, queridos, quando nós sentamos à mesa, são duas mensagens estritamente diretas que nós passamos no mundo espiritual. A primeira é que nós estamos relembrando a vida de Jesus aqui nessa terra. O seu ministério, os seus passos, aquilo que ele fez, aquilo que ele falou, os milagres que ele realizou, todas as profecias que se cumpriram nele, descritas nas páginas das Escrituras, e mais importante que isso, agora como embaixadores de Cristo, agora como filhos do reino de Deus, agora como príncipes e princesas deste novo reino dos céus, nós anunciamos que ele voltará. Essa é a glória de todo o cristão. Jesus Cristo vai voltar, querido, e ele vai resgatar você. Nós teremos um encontro com ele nos ares, e a nova Jerusalém descerá, para que nós possamos reinar durante 1000 anos com ele, na nova Jerusalém, aqui nessa terra. Olha que bênção isso, olha que notícia maravilhosa. Então, é o meu e o seu dever anunciar que Jesus Cristo voltará. E aqui, querido, é meu dever todos os domingos lembrar a você a verdade que o apóstolo Paulo nos deixou. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso 15, Paulo fez uma declaração que acabou com a palhaçada de qualquer religião. Sabe o que Paulo disse? Ele disse assim: esta afirmação é fiel e digna de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Pode bater aí no peito, sabe por quê? Nós somos farinha tudo do mesmo saco. Nós somos todos pecadores e necessitamos da graça e da misericórdia de Jesus. Um dia por semana? Uma semana no mês? 1 hora por dia? Quando nós precisamos? Todos os dias. É o sangue de Cristo que te purifica e te livra de todo mal, querido. Então ele diz, lá no verso 16 de 1 Timóteo 1, ele diz assim: mas por isso mesmo, Timóteo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, ao Deus único e imortal, invisível mais real, seja a glória, o louvor, o domínio, o poder para os séculos dos séculos. Amém. Veja, querido, que nós somos loucura para este mundo. Quando as pessoas lá na internet, ontem eu subi um videozinho
da Manuzinha sendo batizada lá no Rios, deu mais de 500 visualizações em minutos. Mas os que estão no mundo, e aqui não é algo pejorativo dizer que alguém está no mundo. Quando a gente usa essa expressão corriqueira, do dia a dia, do linguajar popular, do crentez, no mundo, quer dizer que essas pessoas ainda não foram iluminadas por Cristo Jesus. Elas ainda não foram transportadas do reino das trevas para o reino do Filho do amor. Então elas não têm ainda consciência de uma regeneração. Então, quando nós postamos essas fotos, vocês que se batizaram, quando vocês estão fazendo aquele ato solene, espiritual, maravilhoso, onde as escrituras estão dizendo que os anjos estão fazendo festa nos céus, aqueles que estão no mundo estão dizendo só, ó que louco, que coisa doida isso aí. Agora esse aí virou mais um fanático. E olha lá o Roger, meu Deus do céu, Rogerzão. Ixi, fizeram uma lavagem cerebral na cabeça dele. Nós somos loucura para o mundo. A nossa forma de andar, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir, a nossa forma de fazer os nossos negócios, as nossas prioridades, a nossa fidelidade ao matrimônio, a educação que nós damos aos nossos filhos, os não que nós dizemos para os prazeres deste mundo, ele nos faz loucos para aqueles que estão aí fora. Nós somos loucura para os homens, mas nós somos justiça e sabedoria para Deus. Olha que coisa maravilhosa, querido. Então, essa pergunta, né, que aquele homem, o Pilatos, faz para Jesus, ela é sincera, porque ele não entende aquilo. Ele quer saber, que doideira é essa? O que é que você fez? Você é rei mesmo? Que verdade é essa que vai te levar a ser crucificado por um bando de pecadores que estão exigindo a tua cabeça diante de mim? E essa é a vida do cristão, queridos, porque lá no livro de Romanos, capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos como ovelhas, sendo entregues ao matadouro todos os dias. Esse é o caminhar do cristão. Então, quando você vê alguns grandes preletores, alguns grandes comunicadores aí na rede social, que tá assim, tá agradando todo mundo, o que ele fala vai de encontro ao que a mídia fala, o que ele fala não tem nada a ver com o que o evangelho de Cristo prega, isso não serve para você. Porque a vida do cristão é uma mortificação diária, é morrer todos os dias para a nossa vontade, é morrer todos os dias para os nossos desejos, é crucificar a nossa carne com Cristo Jesus na cruz do Calvário, para que a gente possa viver uma vida sobrenatural. Eu assisti um filme esses dias chamado Resurrection. Gostou, Rafa? Resurrection, hein, Roberto? Ressurreição. Acho que a Roberto já assistiu. É um filme que acontece? Ele vai fazer a narrativa ali dos momentos finais de Jesus. Então o filme começa assim, aparece lá os três crucificados, né? Tá lá Jesus, tá lá o ladrão da cruz, o outro do outro lado, tá todo aquele povo chorando ali, e aí aparece um homem muito imponente, muito poderoso, muito cheio, né, ali de autoridade, e ele é chamado de tribuna. Seu nome é Clávios. Quem já assistiu esse filme? Ressurreição, levanta a mão. Nunca assistiram? Ó, Davi já assistiu, recomendo para você. E quem é esse homem, o tribuna? O tribuna é o comandante de todo o exército romano naquela região de Jerusalém. Então ele só estava abaixo de Pilatos, porque Pilatos se aposentaria ou iria para um cargo maior e ele assumiria a posição de Pilatos. Então o tribuna era aquele general que executava as ordens. Então quando ele chega, Pilatos manda chamá-lo, ele está ali numa guerra contra os zelotes, contra judeus que se rebelavam contra o povo ali de Roma, contra o governo de Roma, e aparece então ele na guerra, matando vários deles, e quando ele chega, ele vai tomar um banho, né?
E aí Pilatos fala, olha, acabamos de ter aqui um julgamento e um tal de Jesus está sendo crucificado. E aí ele falou, e que importa? Isso aí nós estamos fazendo toda hora, não tem nada a ver. E Pilatos fala, mas esse é diferente. Ele se intitulava o rei dos judeus. E estão já dizendo que os seus seguidores vão roubar o corpo. Então ele mesmo vai até lá, ele para com seu cavalo diante da cruz. E aí o que acontece? Os dois ladrões estavam vivos, mas Jesus tinha morrido. Então quando ele chega no cavalo e ele olha Jesus, ele fala assim, mas ele já morreu? Só se passaram 6 horas, que coisa inacreditável. E aí vem então José de Arimateia com uma certificação e fala, olha, tenho ordens de Pilatos para retirar o corpo. E aí ele olha, dá uma olhada naquela ordem, ele chega bem pertinho de Jesus no cavalo, olha para Jesus, ele vê que Jesus está morto ali, mas ele grava o rosto de Jesus, e então ele manda para o soldado, soldado, lança. Então o soldado vai até lá, primeiro eles quebram as pernas dos 2 outros ladrões, e aí eles enfiam a lança na lateral de Jesus. E Clávius está ali. Então ele sai, vai tomar o seu banho, vai relaxar, e ele destaca vários soldados para guardar o túmulo onde Jesus estava. E aí eles mostram direitinho uma grande pedra gigantesca com vários soldados, né? Colocando a pedra lá, com amarras de cordas. Tinham ali umas outras coisas que você assistiu o filme, você vai ver. E ele destaca 2 soldados para estarem ali o tempo inteiro. E vai se passando, passa o primeiro dia, tá tudo bem, tá todo mundo lá, eles checam. No segundo dia, os judeus do Sinédrio pedem para ver o corpo. Olha só que legal, olha a engenhosidade do filme. E aí então, Clávius vai até lá, abre o túmulo, mostram todos aqueles soldados abrindo o túmulo, né? E aí eles veem o corpo de Jesus lá, no segundo dia. Fecha a pedra de novo, põe as cordas de novo, e todo mundo vai para casa, vai dormir. Os soldados que estavam lá estavam cansados, tomam um vinhozinho, e no terceiro dia o que acontece? Jesus ressuscitou. E aí então, quando chega a notícia para o tribuna, para Clávius, né? Ele olha a pedra, só que a cena é maravilhosa. Porque é um homem inteligentíssimo e um homem de guerra preparado. Quando ele olha aquela cena, ele vê primeiro que a pedra está uns 30 metros longe. E aí ele vai e põe a mão nas cordas e ele desacredita, porque eram cordas de barco. E ele vai examinando a cena do local. E aí o negócio fica louco, porque Pilatos fica apavoroso, já chega o pessoal do Sinédrio, começa aquela agitação, aquela loucura, porque isso aconteceu mesmo, não está registrado na Bíblia, mas com certeza aconteceu. Um corpo foi roubado. Eles tinham que investigar. Então esse Clávius começa uma investigação louca e minuciosa para encontrar o corpo de Jesus. Então ele chama todos, e são artistas famosos, né? Lindo, que ele vai chamando todo mundo e fala, ó, desenterra todas as covas de quem morreu há 3 dias. Põe todos os corpos para fora. E eles vão mostrando a cena, centenas de corpos sendo desenterrados. E eles vão olhando, vão identificando, porque o sudário está ali, ele vê a imagem de Jesus no lençol, ele vê ali tudo dobradinho, tudo bonitinho, e ele começa a desacreditar. Quando ele chega nos 2 soldados, os 2 soldados estão escondidos no Sinédrio. Porque os sacerdotes disseram assim, não, eles estão debaixo da nossa proteção, com eles vocês não vão mexer. Porque era pena de morte. Eles não tinham guardado o corpo de Jesus como deveriam, era pena de morte. Então ele fala assim, eu quero uma reunião com os 2. E aí Clávius começa a entrevistar e eles começam a contar mentiras. Não, os discípulos de Jesus vieram e roubaram e tal. Aí ele fala assim, ó,
fica tranquilo. Vocês estão fazendo a narrativa que mandaram você dizer. Mas eu vou descobrir a verdade. Eu vou descobrir a verdade. Passa uma semana, passam-se 3 dias. Pilatos doido da vida, e ele correndo atrás, e ele começa a interrogar pessoas. Porque ninguém sabia quem eram os discípulos de Jesus. Eles eram tudo gente comum, como eu e você. E então ele começa a interrogar pessoas, interrogar pessoas, interrogar pessoas. Ele chega a Maria Madalena. Sabe como ele chega a Maria Madalena? Ele vai no batalhão dos soldados e fala assim: quem conhece Maria Madalena? Ela era uma prostituta. Essa era uma das principais discípulas de Jesus. E os soldados, então, conheciam ela da vida dela anterior, passada, promíscua. Ele chega a Maria Madalena, vai interrogá-la. E ele fala assim: você é uma bruxa. Como é que esse homem ressuscitou? Eu quero a verdade. E ela fala: você não tem como compreender a verdade. Eu estou dizendo para você que ele ressuscitou. E aí, então, ele fica louco, vai indo, tal, paga mais gente, suborna mais gente, ele chega até Bartolomeu. E Bartolomeu é um estilo mais dos discípulos mesmo, né? Desconectado das coisas do mundo. E aí ele começa a interrogar Bartolomeu, e Bartolomeu é uma figura. Bartolomeu vai dando risada e vai falando para ele. Vai falando para ele o que aconteceu. É assim, ele fica mais nervoso, vai perguntando. E aí ele fala assim: ou você me fala a verdade. Aí ele saca do prego. Tá vendo esse prego aqui? Olha o tamanho dele. Você já imaginou ele entrando no seu osso? Ele vai quebrar o seu osso aqui assim, e ele vai descrevendo o que é a cruz. E aí ele fala assim: você vai me falar a verdade? Aonde estão os discípulos de Jesus? E aí Bartolomeu fala: eu vou te falar a verdade. Aí ele chega bem pertinho do ouvidinho dele e começa a dar risada e fala: eles estão em todas as partes. E eu não vou contar o filme para você inteiro, para você assistir, mas num determinado momento eles fazem uma emboscada, porque era um exército extremamente organizado, e quando Clávius entra naquela sala, ele se depara com Jesus falando com os discípulos. E aí arrepia, querido. Assista ao filme que você vai ver, porque aquele homem buscou a verdade e Jesus fala para ele: Clávius, você está à procura do quê? Eu estou aqui. Pode se sentar. E aí é uma coisa maravilhosa, querido. Então, nós precisamos entender que nossa passagem rápida por essa terra e por essa vida é para semear o sobrenatural. Assim como um agricultor prepara o solo, planta sementes e cuida delas com expectativa de uma colheita abundante, nós, os discípulos de Jesus, também somos chamados a investir nas coisas que têm valor eterno. Eu quero deixar o seu coração, querido, de uma forma muito didática, princípios e atitudes que nós devemos executar a fim de podermos semear para a eternidade e colher recompensas que perduram para sempre. E a primeira atitude prática que eu quero deixar ao teu coração é que para que você invista naquilo que é eterno, naquilo que é sobrenatural, você deve investir em relacionamentos significativos. Então a primeira atitude prática, a primeira semeadura que você deve fazer na sua vida é: invista em relacionamentos significativos. Sabe qual é o nome que nós damos para isso aqui na Igreja do Galileu? Discipulado. Discipulado. Uma das maneiras mais importantes de semear para a eternidade é investir em relacionamentos significativos. Quando amamos e cuidamos uns dos outros, estamos semeando sementes de amor, bondade, compaixão, e essas sementes vão ecoar na eternidade. Nosso tempo, ele deve ser gasto na comunhão com Deus e com nossos irmãos e irmãs de fé.
É um investimento eterno, querido, que traz alegria e frutos duradouros. Jesus passou os 4 últimos anos da sua vida na terra focado em fazer discípulos. Qual tem sido o seu foco? O que você tem semeado nesses dias? Quero falar com vocês que gostam de frases de efeito. Vou deixar uma frase de efeito a lá, pastor Dodô, para o teu coração. Legado é o principal resultado do discipulado. Quer deixar um legado de amor, de esperança, de fé e salvação para os seus filhos? Discipule. Quer deixar um legado de amor, de fé e salvação para os seus vizinhos, para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus funcionários, para aqueles que o Senhor Jesus colocar diante de você? Discipule. Essa igreja tem uma estratégia muito clara sobre como nós vamos alcançar e ter êxito e ganhar todas as famílias deste bairro, querido. Ela se chama discipulado. Pergunta aí para a pessoa do seu lado. Quando você vai começar, hein, lindão? Sabe qual que é a base do discipulado? Ela está descrita lá em Tiago, Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 5 de Tiago, lá no verso 16, a partir do verso 16, Tiago, irmão de Jesus, vai dizer assim: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Sabe por que você não é curado? Porque você não faz discipulado com ninguém. Sabe por que você é improdutível e infértil? Porque você não discipula ninguém. E o discipulado da igreja do Galileu é leve. Você não precisa colocar um monte de gente lá na tua casa que você não conhece, que algum supervisor mandou estar lá com você. Não, são pessoas que você se importa. Pessoas que você ama, gente do seu convívio, que você vai chamar lá na tua casa, colocar na tua mesa, comer uma pizza com eles e passar princípios eternos da palavra de Deus, para que eles sejam levados ao batismo, aquele momento glorioso que aconteceu ontem, e para que eles se reproduzam. Querido, você precisa se reproduzir em alguém. Este é o ano do crescimento, e em nome de Jesus eu declaro, você vai frutificar. Esse ano você vai levar gente ao batismo em nome de Jesus. Este ano você vai fazer discípulos segundo a sua espécie. Eu profetizo isso no espiritual em nome de Jesus. Olha o que o texto diz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Discipulado, a oração de um justo. É discipulado, é 1 a 1. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e nos céus enviaram chuva. E a terra produziu seus frutos. Então, meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da... Olha lá a verdade de novo. E alguém o converter, olha, se você converter alguém, saiba que aquele que se converte, que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Sabe o que dá legalidade para tronos, domínios e poderes? Tronos são aqueles que são colocados sobre regiões. Sabia que existe um trono demoníaco sobre a Zona Leste? Droga, pornografia, roubo e miséria. Tem um trono aqui. Tem potestade aqui. E a legalidade dela, porque eles se alimentam do pecado. Eles têm legalidade para fazer o que eles fazem. Cuidado com a legalidade que você está dando para o inimigo lá na sua casa. Porque se você não levar as coisas de Deus a sério, se você não se tornar um discípulo de Jesus, se você não cumprir o chamado que Ele deu para a tua vida, você está dando legalidade para demônios atuarem.
Então, primeira verdade, primeira semeadura eterna, discipulado. Meus queridos amigos que desceram as águas ontem, aquele que ganha almas é sábio e está entesourando para a eternidade. Amém? Segunda atitude prática, semeando na palavra de Deus. Como eu semeio para a eternidade? Pastor, semeando na palavra de Deus. É outra forma vital de se semear. Quando nós meditamos nas Escrituras, estamos semeando sementes de verdade e sabedoria em nossos próprios corações. Essas sementes germinam e crescem, transformando-nos à imagem de Cristo e capacitando-nos a viver uma vida que glorifica a Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, e seu impacto se estende para além desta vida terrena. Vivemos dias em que os chamados cristãos estão cheios de conhecimento, mas vazios da palavra. Vou repetir para você. Está cheio de crente aí, cheio de conhecimento, mas vazio da palavra. Essa semana um irmão querido, amado, precioso do meu coração, mandou uma oração de um pastor. E esse pastor começou a orar de forma fervorosamente ali, né, no áudio, e era uma oração forte. Na oração tinha revelação, tinha profecia, tinha línguas, tinha uma emoção absurda, tinha pedido de dinheiro, mas não tinha nada da palavra. Não tinha palavra. Querido, sem a palavra nós não somos nada. Olha o que o salmista foi escrever lá no Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lá no verso 10 do Salmo 119, está escrito, eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito seja o Senhor, ensina-me os teus decretos. Sabe o que Jesus Cristo vai dizer na oração mais extensa que ele fez? Registrada no livro de João, capítulo 17, quando ele faz a oração sacerdotal pelos seus discípulos, lá no verso 13, a partir do verso 13, Jesus diz assim, ele diz, Pai, agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria, dei-lhes a tua palavra, dei-lhes a tua palavra. Querido, o que o Senhor já deu para você? A palavra, dei-lhes a tua palavra, e o mundo, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. O mundo vai te odiar, querido, porque quando nós revelamos a eles a verdade, ou eles se convertem ou eles te odeiam. Não tem meio termo. Pois eles não são do... O que eu falei no começo aqui? Que vocês são embaixadores de Cristo. Vocês pertencem a uma pátria celestial. Vocês estão de passagem aqui, representando Jesus, eu e vocês. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno, ou os livre do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se alguém dizer para você, o que é a verdade? Você pode dizer essa frase, a palavra de Deus é a verdade. Mas como você acredita numa Bíblia, em algo escrito por mãos humanas? Não, querido, eu acredito naquilo que está escrito em João capítulo 1. No princípio, ele era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Jesus Cristo é a palavra. Tudo que está na palavra de Deus converge para a pessoa de Jesus. Amém, querido? Então, para você semear,
para a eternidade, uma outra frase aí para você colocar no seu Instagram. Para você semear para a eternidade, a semente eterna tem que estar dentro de você. O nome dela é a palavra de Deus. Para semearmos a eternidade precisa estar dentro de nós. Terceiro movimento, passo prático, atitude prática que eu devo tomar para semear para a eternidade. Investindo em obras de caridade e serviço. Semear para a eternidade também envolve investir em obras de caridade e serviço aos outros. Quando estendemos a mão para os necessitados, alimentamos o faminto, vestimos os nus e cuidamos dos doentes, então semeamos sementes de justiça e compaixão que ressoam no coração de Deus. Essas obras de amor ecoam na eternidade, deixando um legado de generosidade e bondade que nunca se desvanecerá. Para quem são essas obras? Primeiramente, para os da sua casa. Segundo lugar, para os fiéis, para os santos. Em terceiro lugar, para todos os outros que o Senhor colocar no seu caminho para abençoar, segundo aquilo que Ele te dá. Lembra das parábolas dos talentos? Um recebeu 10, o outro recebeu 5 e o outro recebeu 1. E quem deu os talentos para eles? Foram eles que conseguiram os talentos? Quem deu os talentos? É isso que as pessoas não entendem. Elas acham que é mérito delas. Eu trabalhei, eu estudei, eu ganhei, eu atingi, eu consegui. É mesmo bonitão, mas Jesus vai dizer que Ele te amou primeiro. Tudo que você tem é graça, é misericórdia, é favor imerecido que Ele deu a você para você atingir o local onde você está, o lugar onde você está. Porque dele, para Ele e para Ele são todas as coisas. Quarto e último, caminhando para o final. Você semeia sementes eternas para a eternidade quando você prioriza o reino de Deus. Priorize o reino de Deus. Esse nome ficou meio esculachado, porque ser humano é complicado. Entendeu, querido? E o diabo, ele se traveste de anjo de luz. É o que declara a palavra. Então está cheio de gente aí colocando esse slogan do reino de Deus. Mas de Deus eles não têm nada. E aí ficou complicado, né? Porque Jesus quem nos mandou anunciar que o reino dos céus, o reino de Deus é chegado. Tem gente que se apropria, mas as suas obras são reprovadas, reprováveis. Se é reprovada por homem, você imagina por Deus. Mas semear para a eternidade significa priorizar o reino de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Quando colocamos Deus em primeiro lugar e buscamos a sua vontade em tudo o que fazemos, estamos investindo em algo que transcende essa vida terrena. Nosso compromisso com o reino de Deus nos leva a viver com propósito e significado. Sabe qual que é a maior causa que as pessoas têm a adoecer? Entrarem em depressões, entrarem em crises de ansiedade, entrarem em processos de agitação, é porque elas passam a sua vida sem propósito. Elas não têm nem senso de propósito e nem significado eterno. Nós, os cristãos, precisamos saber que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Já pensou que alegria, querido, quando você chegar lá nos céus? Quando você chegar no seio de Abraão e você vê as pessoas que você levou para Jesus lá. Imagina elas te recebendo lá e aplaudindo você. E te
te abraçando e te agradecendo, dizendo para você: muito obrigado. Muito obrigado, porque se eu não estou naquele lugar ali de tormento, é porque a sua vida foi usada para me salvar. É porque a sua oração me alcançou. É porque o seu jejum fez efeito na minha vida. É porque algumas horas que você dedicou sem dormir, é porque aqueles dias que você estava cansado para lavar os meus pés, para me servir, para cuidar de mim, mesmo quando eu não merecia, e muitas vezes cuspi na tua cara naquela terra, você persistiu, você perseverou e você me amou, e aqui está o resultado: a minha alma está salva. Olha que maravilhoso isso, querido. Nós vamos nos assentar à mesa do Senhor nessa manhã. E a ceia do Senhor é um convite para a comunhão, para nós fazermos juntos. Por isso que não é para você estar lá na sua casa sozinho, desigrejado. É a comunhão dos santos. É nessa comunhão que o óleo desce, que a unção desce, que os dons se manifestam. A ceia fala de comunhão e ela fala de renovação. Renovação do que, pastor? Renovação de aliança. Renovação de amizade. Renovação de companheirismo. Renovação de perdão. Renovação de consideração. Renovação de intensidade. De primeiro amor. Hoje nós nos reuniremos em torno da mesa do Senhor para celebrar a Santa Ceia. Ela é um momento sagrado de comunhão com Deus e uns com os outros. É um tempo de reflexão, é um tempo de gratidão, é um tempo de renovação espiritual, onde nós somos lembrados do maior presente de todos, o sacrifício de Jesus Cristo. Onde nós somos convidados a participar da sua vida de maneira mais profunda. Onde nós somos convidados a renovar nossa aliança com esse ministério. Se você está aqui nesse ministério e está indo em outras igrejas, querido, você vai se dar mal. Sabe por quê? A minha esposa é mais chata que eu. Outro dia a gente foi num lugar abençoado, bonito, gostoso, estava tudo por fora. Eu falei assim: vamos comer aquele bife à parmegiana. Ela olhou para minha cara e falou: você viu o estado da cozinha deles? Falei: não. Vem cá, querido. Discipulado, entendeu? Aí ela pegou na minha mãozinha e falou: olha lá. Tá vendo aquela louça cheia de imundícia ali? Tá vendo aqueles temperos tudo a céu aberto? É aqui que você quer comer? Boa sorte. Então, querido, por isso que você precisa de discipulado. Que às vezes você está caminhando para lugares aí muito bonitos, muito preparados, muito cheio de coisa, muito intelectualizados. Vai conhecer a cozinha da casa. Que no final você deve estar comendo lavagem de porco e nem está percebendo. Arrependa-se. Arrependa-se. Se não for aqui, esteja em um lugar onde você conheça a cozinha. Entendeu, querido? Mas hoje pela manhã é tempo de nós renovarmos a nossa aliança.